Muito bom dia a todos e a todas. Vim aqui cumprimentar a mesa aqui, Dona Fátima aqui, a liderança aqui, o vereador, liderança dessa comunidade, meu amigo Tiaguinho, também os vereadores aqui, Sr. Antônio Ferreira, o presidente da Câmara aqui, Carlos Deus, também nos acompanha, Fernando Carvalho, está por ali, lideranças políticas, comunitárias, a França, que faz as duas coisas, né? Na saúde, faz até mais, né? É na igreja, é na saúde, é na educação, é no social, é tudo. Cumprimentar aqui os secretários municipais em nome da primeira Câmara. Queria dizer que é uma satisfação grande a gente estar aqui nesse momento. Eu acho que a satisfação é ainda maior do que a gente ver uma criança feliz, é ver uma criança agradecendo, é ver uma criança que está se beneficiando com o que antes era apenas um sonho. A gente teve aqui nessa comunidade uma reunião convocada pela associação e a gente fez esse compromisso e hoje a gente se sente feliz, Dona Fátima, porque a gente está cumprindo o que a gente prometeu. A gente fez o compromisso e estamos entregando hoje a comunidade do jeito que a comunidade pediu. A comunidade queria um espaço para funcionar a educação, um espaço para funcionar o ponto de atendimento da saúde, e a gente está entregando. E um espaço também de lazer para as crianças. Mas não para por aí. Eu tenho um compromisso também, como o Marcelo falou, o Camilo Fátima falou, e a Jorgiane cedeu os espaços aqui, mas eu não gosto muito de improviso, não. Eu gosto mais do espaço que seja só para aquilo. E a gente vai fazer aqui. Vai fazer espaço para atendimento dos idosos, para atendimento dos trabalhos artesanais e muito mais. Eu quero que a comunidade se engaje, que a comunidade cobre o poder público, e o poder público venha de conta a comunidade, para que a gente possa, naquele antigo, do antigo colégio ali, a gente possa transformar aquilo no centro de geração de emprego e renda para a comunidade. A comunidade é que vai dizer como deve funcionar e a gente vai se adequar às necessidades da comunidade. Muita coisa, a comunidade tem muitos sonhos aqui e o espaço tem lá. A gente unir o útil ao agradável. A escola vem para cá, vai ficar o prédio da escola e a gente não pode deixar aquele prédio inutilizado. A gente tem que aproveitar para alguma coisa. E a gente, estou do lado de vocês, estou do lado da comunidade para a gente fazer e trazer o melhor para a comunidade. E tenho certeza, uma coisa, não para só por aqui, essa obra aqui de São José. A gente tem outros compromissos aqui com São José. A gente tem os projetos aqui da praça aqui em frente, a gente tem um projeto de uma quadra de esporte para atender as crianças e os adolescentes aqui da comunidade. A gente já tive contactando o Tiaguinho para ver o terreno aqui, para a gente construir uma quadra de esporte aqui, para que sirva de seja um anexo desse colégio, que possa atender o colégio. E outras obras, como o calçamento, aquela rua a gente precisa também, eu estou batalhando por isso. Então, acho que a gente tem tudo para a gente dar uma transformada grande aqui no São José. E não só no São José. A gente está iniciando, pegamos a sede da prefeitura, o Paço Municipal, e estamos fazendo uma reforma grande ali no antigo prédio da cooperativa, em parceria com a cooperativa, uma parceria boa aqui, que a gente começou esse namoro durante muito tempo, e realmente deu certo. São pessoas também que querem ver o município, que querem ver a coisa acontecer, e a gente vai transformar aquilo ali num espaço onde o povo possa ser atendido com todas as secretarias ali dentro, naquele espaço, no centro administrativo. E o município, eu tenho certeza de uma coisa, até o final desse ano, se Deus quiser, o município, todas as repartições das secretarias vão ser do município. A gente fez, devido à descentralização administrativa, a gente teve que locar muitos imóveis, mas com a adequação do centro administrativo, todas as secretarias irão funcionar lá. Inclusive com uma garagem muito grande, porque a frota de veículos desse município aumentou muito e ainda tem muito veículo para chegar. Em 130 anos, vai fazer 133 anos de vida, o município é uma situação política. Vamos dizer, em 130 anos o município tinha às vezes uma
máquina, mas era máquina de particulares que utilizavam, às vezes, o recurso da prefeitura, mas para benefício próprio. E a gente teve a ousadia de comprar uma patroa, uma reta, duas caçambas e já está funcionando. A gente, quando terminar esse período de verdoso, a gente vai recapear todas essas estradas, dando para que o pequeno agricultor seja o mais beneficiado. E a frota de veículos, de ônibus também, o município nunca tinha comprado um ônibus zero. E a gente já chegaram 7 ônibus, talvez segunda-feira eu receba mais um, e ficam faltando ainda 5. Então, e fora os outros veículos. Então a gente está aumentando essa frota e quem ganha é a população, quem ganha é a criança, quem ganha é o aluno que precisa se deslocar. Além disso, a gente atende hoje mais de 300 estudantes universitários com transporte, coisa que nunca aconteceu nesse município. O que se via era filho de gente pobre que não tinha condição de fazer uma faculdade, porque não tinha condição de custear. E a gente está custeando isso. A gente tem, antigamente, era um veículo para Sobral e o aluno tinha que pagar. Era uma top para Tianguá e o aluno tinha que pagar. Porque eu mesmo dei muitas vezes carona a alunos lá em Tianguá, fui fazer faculdade lá, o aluno 10, 11 horas da noite esperando o transporte. E hoje, Ibiapina tem ônibus para Guaraciaba, tem 2 ônibus para Sobral, em horário de manhã, tem horário à noite, tem para Tianguá, e isso é bom para o jovem, porque a gente precisa do jovem, o jovem é o futuro desse município, e a gente precisa investir na juventude. E não para por aí, a gente tem a questão da saúde, que a Jorge frisou aqui, a gente já no início dessa próxima semana, a gente vai iniciar as obras de construção da lavanderia do hospital, vamos iniciar as obras de construção do raio-x, do espaço para raio-x, anexo ao hospital, vamos começar também a reforma do CAPS lá, e vamos, friso bem, isso nós vamos fazer tudo com recursos próprios. Estamos correndo atrás de recursos federais, do recurso do Estado, para investimentos maiores. Investimentos ousados, vamos dizer assim, porque eu acho que esse município ele tem que recuperar o tempo perdido. A gente tem que andar em passos largos. Então é isso que a gente está procurando fazer. Estamos procurando investir em educação, investir em saúde, investir em agricultura, uma área que só esse final de semana plantou 150 hectares de cajueiro dentro do município. Então é um avanço muito grande. Então em todas as áreas a gente está tentando atuar. Então a gente fica feliz em estar fazendo isso. O sacrifício é grande, que você tem que apertar de todos os lados para que o recurso, que sobra o recurso para os investimentos, mas isso a gente está procurando fazer. E sem esquecer também o lado social, o lado funcional. O Malberto frisou, a educação foi um setor que a gente, desde 2009, a gente começou já a investir, mesmo antes do governo estadual e mesmo antes do governo federal. A gente já começou a valorizar o professor. E procurando valorizar também todos os servidores, pagando em dia. Não existe um servidor que receba depois do dia 10. A gente está procurando, nesse ano a gente já começou a pagar dentro do mês, e a minha política é essa, de pagar sempre um funcionário dentro do mês. Porque eu acho que a administração, a parte funcional também é muito importante. Você tem que valorizar o funcionário e dar espaço adequado para ele trabalhar. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos hoje pegando essa escola à comunidade. O senhor Antônio Ferreira falou, brevemente, a licitação já foi publicada, senhor Antônio. Eu acredito que até o final do mês aconteça a licitação e essa obra eu quero que seja feita como as outras, em tempo recorde. Quero iniciar essa, porque lá é uma obra grande, uma obra onde a gente vai construir
salvo me engano, 3 salas de aula, construir aquele galpão, cobrir aquele galpão todo, construir uma cozinha grande, construir 3 depósitos para merenda, um para material de limpeza e outro para material de expediente. Vamos construir uma cantina anexa naquele canto lá, uma sala de educação infantil, uma sala de acessibilidade. Então aquela escola vai ser totalmente transformada. Então, brevemente a gente vai estar lá dando a ordem de serviço. Todas as ordens de serviço que eu quero no mesmo dia da escola e na construção de 20 casas populares lá para atender a comunidade de Alto Livre. E a construtora também me prometeu que a gente tem um recorde de fazer essas casas, porque eles têm também interesse, e saindo de lá a gente vai para a sede, onde a gente vai construir também 40 casas populares na sede. Então, é isso que a gente está procurando fazer com o dinheiro de vocês. O dinheiro é meu, o dinheiro é do secretário, o dinheiro é de vocês. E a gente está procurando aplicar bem, porque o benefício volta. A coisa acontece dessa maneira. Você aplica o recurso corretamente e ele volta em forma de benefício para a comunidade, para as crianças, como as crianças cuidaram aqui. Então eu me sinto particularmente muito feliz de estar realizando mais esse sonho da comunidade. E digo mais uma vez, o espaço da ação social a gente vai fazer, mas o espaço para a ação social. Enquanto a gente não faz, pode até utilizar esse espaço, mas eu quero fazer um espaço adequado para atender o idoso e para atender a questão do artesanato. Então, isso a presidente pode me cobrar, que é um compromisso que a gente faz, a gente procura, graças a Deus, assumir. Então, é isso que eu queria dizer a vocês, agradecer a todos vocês, agradecer também, estava esquecendo a minha amiga Irene ali também, que se faz presente, nos prestigia aqui, e dizer que a luta é grande, mas a luta é boa quando cada dia, quando se conquista, quando a comunidade tem novas conquistas, e com as conquistas da comunidade vem a conquista da gente também, que é a realização do sonho. Muito obrigado.